rei de Israel foi Salomão, seu filho. E Davi queria muito construir o templo de Jerusalém, substituir o tabernáculo. E Deus disse para ele que não seria ele que construiria o templo, mas sim seu filho Salomão. Mas Deus deu a orientação a Davi como seria o templo de Jerusalém. E então ele passou esse projeto para Salomão, seu filho. E seu filho Salomão fez o templo exatamente conforme a orientação divina a seu pai Davi. E nesse projeto estava estabelecido que as duas colunas que enfeitariam a frente do templo de Jerusalém teriam que ser de bronze. Então o que é que Salomão faz? Segundo Reis capítulo número 7, ele pega o bronze que estava estocado, guardado lá em Jerusalém. Que bronze era esse? Aquele bronze que seu pai Davi, 1 Reis capítulo número 7, pegou lá em Zobá. Aí ele pega aquele bronze, mas ele olha assim e diz: eu não sou especialista em trabalhar em bronze, eu quero o melhor especialista em trabalhar com bronze, com cobre aqui, nessa região. E disseram para ele: o melhor especialista é Irão de Tiro. Não confundir com o Irão que foi rei de Tiro. Era um Irão de Tiro, mas que não tinha nenhum parentesco com o rei Irão de Tiro. E então Salomão manda chamar Irão, o maior especialista em trabalhar com cobre e com bronze. Irão vem até Jerusalém, pega aquele cobre e bronze, coloca na fundição, derrete aquele cobre e bronze, funde um ao outro e aí começa a modelar as duas colunas que estariam na frente do templo em Jerusalém. Você está entendendo qual é o projeto de Deus na tua vida? Quem é o especialista em trabalhar com cobre e bronze? O Espírito Santo de Deus. Só Ele trabalha com ninguém, com a humanidade, com o coração do ser humano, com a vida do ser humano, com bronze, com cobre. Porque foi Ele que fez cada fibra de tua alma. O maior psicólogo que existe, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, o Senhor, o Mestre, o Consolador, o Condutor da tua vida, o Espírito Santo de Deus, trata você, clinica você, lapida você, burila você, prepara você, tira as arestas, tira o que tem que ser tirado, coloca o que tem que ser posto, para preparar você para viver eternamente com Deus nos céus. E lá vem Irão, lá vem o Espírito Santo e começa a pegar aquele cobre, aquele bronze que tinha um formato, que ganhou lá em Zobá. E o que é que ele faz? Ele começa a colocar na fundição. Ele aquece a fornalha. E o fogo do seu trato começa a derreter aquele cobre, aquele bronze. Aí o formato que você ganhou começa a desaparecer. Você começa a derreter. Sabe o que é que Deus está fazendo com muitos crentes aqui nos Estados Unidos? De repente você lá no Brasil não tinha uma vida espiritual muito boa. É verdade que infelizmente alguns crentes que eram avivados lá no Brasil, quando vêm para os Estados Unidos, acabam esfriando na fé. Agora alguns irmãos que eram um pouco frios, aí quando vêm para os Estados Unidos para ganhar a vida, aí Deus aproveita essa decisão deles e começa a tratá-los, clinicá-los no solo desse país, e eles começam a despertar, e às vezes os pastores deles ficam sabendo da notícia e dizem: como é que pode, ele era tão frio, tão parado aqui, e agora estão recebendo notícias que Deus está trabalhando na vida dele, na vida dela lá, que estão sendo uma bênção lá. Deus está tratando você aqui. Deus permitiu que você viesse aqui para tratar você no chão deste país. Alguns depois vão voltar para a sua terra, alguns vão permanecer aqui há algum tempo. Mas fato é que Deus trouxe aqui, Deus permitiu que você viesse aqui, para que aqui houvesse uma fase especial da tua vida, para tratamento da tua vida espiritual. E Ele está tratando você, Ele está derretendo você, está fazendo que você perca os contornos que você ganhou. E você vai derretendo, e você então começa a se fundir com os demais bronzes, com os demais cobres, porque todos nós temos que estar ligados um ao outro, formando o corpo de Cristo, amém? E então Ele coloca você no formato que você deve ter. Você não nasceu para ser uma maçaneta de Zobá. Você não nasceu para ser uma arte de Zobá. Você não nasceu para ser um vazio de Zobá, não. Você nasceu para ser uma coluna no templo de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que essas duas colunas, elas não tinham por objetivo sustentar o pórtico do templo?
Os especialistas dizem que as duas colunas do Templo de Jerusalém, provavelmente, elas não sustentavam o pórtico sobre elas. Havia um vão um espaço entre o topo das colunas e o pórtico, que era sustentado pelo resto da estrutura do templo. Ou seja, aquelas colunas estavam ali apenas para embelezar a frente do templo. As colunas têm três objetivos. Elas podem ter três objetivos. Elas podem sustentar uma estrutura, é o objetivo principal. Elas podem não sustentar, simplesmente embelezar. Ou elas podem, em terceiro lugar, tanto embelezar quanto sustentar a estrutura. Aquelas colunas, especificamente, não estavam ali para sustentar a estrutura do templo. Elas estavam ali apenas para enfeitar, embelezar a entrada do templo. Ou seja, você não está no reino de Deus para sustentar o reino de Deus, porque Deus não precisa de você para sustentar o reino dele. Aliás, o significado dos nomes daquelas colunas nos mostram isso. Então, para que você está ali? Para embelezar o reino de Deus? Como assim? Dizem os historiadores judeus que, sabe qual era uma das cenas mais lindas em Jerusalém na época do templo? Era ver o sol nascer pela manhã na frente do templo e olhando para a frente do templo de Jerusalém. O templo foi construído propositalmente, com sua frente voltada para o horizonte, a partir do qual o sol se levantava toda manhã. E então o que acontecia? Quando o sol se levantava de manhã, os primeiros raios solares batiam na frente do templo de Jerusalém, naquelas duas colunas, e diz os historiadores judeus que aquelas colunas, belas colunas, gigantes colunas, de cerca de 8 metros de altura cada, refletiam aqueles raios solares. Rebatiam, refletiam, e isso fazia com que elas parecessem dois grandes sóis brilhando verticalmente. E quem olhasse para a frente do templo de Jerusalém teria uma visão majestosa. Parecia que uma áurea de luz estava na frente do templo de Jerusalém. Você está entendendo qual é o projeto de Deus para a tua vida? Malaquias capítulo 4 diz que Jesus é o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Jesus é o sol que manda os raios dele para você. E você, como coluna, não como maçaneta, não como haste, não como vaso, como coluna na frente do templo, pode agora refletir a glória dele para o mundo. Eu te farei coluna do templo do meu Deus. Eu não te chamei para ser uma maçanetazinha, uma haste. Eu não te chamei para ser uma outra coisa qualquer, não. Eu te chamei para ser coluna. Mas não para sustentar, porque eu sustento o meu reino. Sou eu que faço que as obras do inferno, as portas do inferno, o trabalhar do inferno não prevaleçam contra a minha igreja. Sou eu que defendo a minha igreja. Sou eu que guio e protejo em todos os sentidos a minha obra, a minha igreja. Agora, quando você se permite ser usada por mim, quando você permite que a minha glória inunde a sua vida, e quando você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, para que você seja coluna, então a minha glória é refletida através de você para todo mundo. E aqueles que estão em trevas, vem a minha luz repousando sobre ti. Você está entendendo qual é o projeto de Deus na tua vida? E o significado daquelas duas colunas? Joaquim e Boaz. O Senhor estabelece, e nele há força. O Senhor te estabelece, a tua força está nele. O Senhor te estabelece, a tua força está nele. O Senhor te estabelece, a tua força está nele. A tua força vem dele. Você não brilha por si mesmo, não. Você só reflete a glória que vem dele. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Você não é o centro do universo, o centro é ele. Você só gravita em torno dele. E você reflete a glória dele. Então se submeta a ele, deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Deixa ele lapidar você. Porque só assim, se você se submeter à vontade de Deus na tua vida, você vai poder refletir a glória dele ao mundo. Você só vai ser bênção se você se submeter à vontade dele. Você só vai ver a glória de Deus na sua vida se você se submeter à vontade dele. Você só vai ser bênção extraordinária na mão dele se você se jogar nos braços dele e permitir que ele faça com você o que ele quer fazer. Glória a Deus.
Você está entendendo o que é que Deus está falando com você?